A boa fase do time de Roger Machado dentro de campo e a ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro fazem com que a direção colorada deflagre agora para os últimos jogos do estádio Beira-Rio a Operação Libertadores. A ideia é levar no mínimo 280 mil colorados para empurrar o time em busca da vaga na principal competição da América. Enquanto isso, Roger trabalha os bastidores da categoria de base e começa a observar o novo Gabriel Carvalho desde o celeiro de Ases. E ainda, uma loucura feita por o Rocher para que o goleiro uruguaio estivesse no treino da última quinta-feira no CT do Parque Gigante. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, cara, vamos chegar nesses 52 mil inscritos e almejar aquele 55, que é a nossa meta aqui para 2024 ainda. Nós tínhamos uma meta de 50, né? Já batemos. E agora a gente segue nessa de 55 e a gente vai construindo junto aqui os conteúdos, vai aprendendo cada vez mais sobre o nosso Internacional. Outra, deixa teu like que ajuda pra caramba também o meu trabalho e não te esquece que a KTO.com é onde a diversão acontece e tu pode te divertir muito brincando lá com a NFL, com a NBA, com futebol, tênis, cara, tem muitas oportunidades para tu te divertir lá em KTO. Usa o cupom Ernest, inclusive, para tu botar um depósito lá, né? Vai botar uma grana e aí vai ganhar 20% de bônus neste primeiro depósito. O link tá aqui no comentário fixado e aí é uma barbada, né? Já vai direto pro site, é só botar o teu nome. Cara, em menos de um minuto tu tá cadastrado e tá brincando com a gente lá em KTO.com, beleza? Vamos lá, gente, porque o Inter treina agora na manhã dessa sexta-feira com todos os jogadores basicamente à disposição, inclusive o Borré e o Valência, que não estiveram no treino da última quinta porque eles vieram de avião. A loucura do... Ontem eu falei, né, que o Rocher estava. O Rocher veio de carro. O Rocher veio de carro do Uruguai até o Rio Grande do Sul. Não quis, ele jogou contra a Venezuela, né, pelo Uruguai, lá em Maturim, se não me engano. E aí depois ele vem para o Uruguai e do Uruguai ele pega o carro e vem a Porto Alegre sem precisar passar, né, por aeroporto de Florianópolis, aeroporto de São Paulo, aeroporto de Caxias e tal. Preferiu vir pela estrada. E aí por isso que estava então, né, no treino agora da última quinta-feira. Ele que deve ser o titular agora do Internacional no jogo contra o Cuiabá, 8 horas da noite dessa segunda-feira. O Valência e o Borré devem fazer um trabalho de recuperação física, também uma questão muscular, né? Já falei várias vezes como o treino de seleção e o período de eliminatórias é bem diferente do dia a dia de clube, então também tem um processo agora para o Borré e para o Valência não ficarem defasados em relação aos demais companheiros, mas a boa notícia também é que o departamento médico está praticamente vazio. Talvez ainda tenha um pouquinho do Luca, que está fazendo o último reforço muscular, o último treinamento. Ele que passou por um trabalho bem considerável, né, para não estar mais com problemas musculares. Agora nessa temporada foi muito difícil para o Luca, né? E principalmente porque não estava jogando também. E aí ele então talvez seja o único que ainda esteja aos cuidados dos fisiologistas do Internacional. O jogo dessa segunda-feira agora, ele reserva o primeiro dos, vamos dizer assim, 7 confrontos decisivos que o Inter tem dentro do estádio Beira-Rio para tentar conquistar a vaga direta na Copa Libertadores agora para 2025. Seja, claro, né, na pré ou, de repente, até um G4. Né? Temos os 2 jogos atrasados ainda, Flamengo e Bragantino. Um deles é dentro do Beira-Rio, inclusive. E os 7 jogos, esses que eu mencionei, são jogos em que o Inter, a direção do Inter, vai tentar fazer alguma promoção, incentivo, alguma coisa do gênero para que não só o associado venha, mas também aquele colorado que não é sócio ou que não frequenta o Beira-Rio costumeiramente. Por exemplo, nesta segunda agora, todos os sócios terão direito a trazer um acompanhante na partida das 8 horas contra o Cuiabá no estádio Beira-Rio.
A ideia, claro, né, é colocar 40 mil torcedores, transformar o Beira-Rio num caldeirão, aproveitar este momento do Roger, né, do time do Roger, que vence o Cruzeiro, empata com o Cruzeiro, vence o Juventude, agora vence também o Fortaleza, jogando bem, impondo seu jogo, fazendo, né, basicamente uma linealidade, já que a gente está falando meio nos termos do Roger, às vezes aqui, né, na questão principalmente tática e técnica. O Inter quer aproveitar esses 7 jogos para colocar no mínimo 280 mil torcedores. Isso significa na casa, em média, né, de 40 mil torcedores a cada jogo. A gente tem Cuiabá, agora segunda-feira, depois o Vitória. Deve ser dia 29 o jogo, mas ainda tem uma... É para ser de manhã, inclusive, né? Mas ainda tem aquela questão da Maratona de Porto Alegre. Já falamos sobre isso aqui no canal, inclusive, né, que talvez possa mudar de horário ou até mudar de dia. Vamos supor, vem para o dia 28. Enfim, teria que ver também a questão do calendário do Vitória. Depois tem o Grenal, isso é em outubro, pelo menos está marcado até o momento 20 de outubro. Depois a gente tem Criciúma, Fluminense, Bragantino e Botafogo. Esse jogo contra o Botafogo ele é importantíssimo, porque o Inter tem uma sequência dura no final do campeonato. E aí daqui a pouco a gente vai estar disputando vaga na Libertadores, ou daqui a pouco alguma coisa melhor. E aí o Inter tem o Flamengo antes do Botafogo, que é lá no Maracanã, e depois ele vai para jogar contra o Fortaleza fora. Ele vai lá no Nordeste para encarar o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo contra o Botafogo, ele pode definir de repente até uma vaga na Libertadores, ou algo mais, né? Enfim, pezinho no chão, deixa quieto, tá? Mas é importante, então, que esses 7 jogos aí sejam, talvez, encarados, né, pela direção, e que bom que a direção está fazendo isso, inclusive, né, que poderia não dar bola para promoções e nem nada, mas transformar o Beira-Rio novamente num caldeirão, né, como o próprio Roger diz, né, ninguém pode querer mais que a gente dentro da nossa casa. Além disso, tá, ontem, no treino da reapresentação, o Roger botou um trabalho com os reservas e 8 jogadores da base. E aqui que eu quero falar com vocês principalmente sobre um deles. Tem assim, olha só, os jogadores foram o seguinte: o Henrique Menck, goleiro, o Cauã Ferreira, que é um zagueiro, o Cauã Barbosa, que é um lateral, daí tem 2 meias, tá? O Alex e um outro que eu vou falar daqui a pouco. O Luiz Otávio, que é volante, também já foi chamado pelo Roger várias vezes. E 2 atacantes, o Alexandro e o Pedro Henrique. Tá? Junto com esses caras tem um guri chamado Iago Noal. Ele acabou de renovar o contrato com o Internacional até 2028. Ele é visto dentro do celeiro de Ases como o novo Gabriel Carvalho. Esse menino joga demais. Eu já vi jogos dele, já vi jogos... na época do Sub-17, ele depois subiu para o Sub-20, mesmo tendo idade de Sub-17, ele jogou no Sub-20, tá? Ele é franzino, e isso que é uma questão ainda que o Roger está trabalhando, por isso que eu estou trazendo esse debate aqui, essa informação, esse conteúdo para vocês, porque é o seguinte, ele sofreu um pouco da transição do 17 para o Sub-20, porque os caras são um pouco mais parrudos, os caras são um pouco mais fortes, ele é driblador, ele é veloz, ele tem boa condição de bola, ele é aquele meia clássico, tá? E nesse quesito ele precisa fazer um trabalho de reforço muscular sem perder a questão da velocidade, da técnica, da agilidade, que lhe é característica. Ele já estava com algumas lesões em 2000, quando ele foi Sub-15, e aí ele acabou, quando chegou no Sub-17, ele meio que estabilizou nessa questão de lesão, teve um cuidado diferente com o jogador, tá? E aí o Internacional então começou a ter nele um grande destaque. Ele é cria aqui de Porto Alegre, ele é da Vila Cruzeiro, assim como o Gabriel é da Vila Bom Jesus, ele é da Vila Cruzeiro, ele é 2007, ele tem 1,71 de altura. Ele é baixinho, bem semelhante ao Gabriel Carvalho. E com a chamada, né, desses jogadores que eu falei para vocês da lista, mais esse trabalho de reforço muscular, mais ainda as conversas que o Roger, o departamento de futebol como um todo, está tendo para o Iago Noal. Daqui a pouquinho vai ser um novo cara que a gente vai começar a ver aí entre, não sei, claro, né, titulares e reservas, essas coisas todas, mas principalmente nos treinos, para ele já se ambientar com o profissional,
para ele já se ambientar com os jogadores mais cascudos, com o jogador mais experiente, o jogador que vai dar uns pega nele, né? Tipo, imagina ele treinando contra um Gabriel Mercado, por exemplo, treinando contra o Fernando. São jogadores, né, de meio campo, experientes, jogadores que vão, de repente, dar um pega nele, né, um chega legal, para principalmente, né, ele entender como funciona o lado do profissional, que a gente sabe sempre que a base e o profissional são bem diferentes, né? O estilo, não só o estilo de jogo, mas principalmente a balandragem do futebol de base para o profissional. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai continuar conversando, falando sobre o Inter, aprendendo, trocando ideia aqui, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado, beleza? Não te esquece, deixa um comentário. O que tu acha do Iago Noal? O que tu acha, inclusive, dessa questão aí do Roger, né? Cada vez mais abraçando a base, celeiro de bagres, o caralho, só para entre nós aqui, porque é o seguinte, tem muita valência, tem muito jogador bom dentro da morada dos quero-queros, é só saber lapidar e principalmente ter coragem para usar. Valeu? Forte abraço. Tchau.